Olá, eu sou Lilian Born, sou professora, pesquisadora da teoria da complexidade de Edgar Morin e de formação de profissionais. Eu hoje vim aqui trazer a vocês um pouquinho de algumas reflexões que eu gostaria de dividir. Essas reflexões elas não são só dos últimos dias, mas são dos últimos 12 meses que eu, por exemplo, estava numa praia curtindo a família, em ritmo de férias, e quando começamos a ouvir falar sobre o coronavírus, e nem sequer imaginávamos o que viria na sequência. No entanto, eu tinha muitos planos, bem diferentes daqueles que se desenvolveram no decorrer de 2020. A primeira pergunta é, meu Deus, por que mudou tanto? Não é? Bem, a mudança, em primeiro lugar, ela está porque a entrada da pandemia nas nossas vidas, ela mudou as nossas relações. E quando a gente fala de relações, a gente não está falando apenas de relações humanas, mas as nossas relações com o ambiente, com o lugar, o ambiente, que eu digo a Terra como um todo, com o lugar onde nós trabalhamos, com nossos colegas, com nossos parentes, com as pessoas que moram na nossa casa, com os amigos e assim por diante, em todas as relações. Elas simplesmente foram afetadas por conta da entrada da pandemia. Alguns podem dizer, né, e nós vimos em várias análises e considerações que esse momento, esse episódio, foi considerado como uma catástrofe. Porém, a catástrofe ela pode ter o aspecto negativo, né, das mudanças e de forma radical, mas ela também pode ter um aspecto positivo, que é a questão da vida. E a vida, ela se compõe e vai se transformando, e se nós olharmos isso, a vida no planeta Terra, nós vamos ver que ela se modificou a partir de grandes catástrofes. Portanto, a catástrofe tem sim uma conotação negativa, porque nós comumente usamos essa palavra desse modo negativo, mas ela também tem uma conotação de vida, que é de transformação da dinâmica dos processos que ocorrem em qualquer setor da vida humana. Por exemplo, veja, quando o nosso corpo, vamos partir do nosso corpo. O nosso corpo ele funciona, né, por meio de relações que mantêm o seu funcionamento em ordem. Quando nós ficamos doentes é porque alguma dessas relações se modificou. Mas, e também no ecossistema, por exemplo, a gente vê que tudo funciona organicamente. Quanto mais a gente mexer nesse ecossistema, a gente vai ter mudanças dessas relações. E aí o ecossistema vai nos responder de alguma maneira, né? Alguns até com a própria extinção, tá? Espécies e tudo mais. E se for olhar, se a gente olhar nas questões sociais, políticas, econômicas, também nós vamos ter tudo isso funcionando em termos de relações. Portanto, esse ano de 2020, ele nos trouxe assim uma necessidade de olhar mais profundamente essas questões das relações que mantêm o mundo como a gente está vivendo hoje. E isso talvez nos ajude a ampliar o conhecimento a respeito deste fenômeno, desta catástrofe, digamos assim, que ocorreu em 2020. E de que forma? De um olhar mais profundo para que seja gerado o conhecimento. O conhecimento a respeito ainda é bastante superficial. É preciso que a gente mergulhe, né? Muito. Por exemplo, o pessoal que já está pesquisando a vacina e já estão em fase de aprovação e etc, etc, porque eles já tinham um mergulho anterior, que é justamente as pesquisas voltadas para os problemas da gripe, por exemplo, a H1N1, que nós tivemos algum tempo atrás, e que hoje nós nos vacinamos normalmente contra ela e seguimos, certo? Muito bem. Então, essa catástrofe, ela precisa ser mais bem compreendida, mergulhando.
ao mergulhar nas coisas que aconteceram e estão acontecendo ainda, nós vamos ver que as relações elas mudam muito em função das interações entre os elementos que formam qualquer todo que nós queiramos pesquisar. Então, se eu pensar no planeta Terra, eu vou ter um todo muito grande, composto por sociedades que vivem de formas diferentes, mas que estão muito, praticamente completamente interligadas, né? Não só pela questão da vida que se desenvolve em cada lugar do mundo, mas pela tecnologia também. Então, ir mergulhar nesse caso é conhecer essas interações que vão definir as relações e que vão, então, dar a dinâmica, né, necessária para que esse todo continue funcionando. Assim, nós estaremos pensando esta grande catástrofe em termos globais, e isso pode nos dar a possibilidade de compreendermos melhor como é que isso funciona e assim nos prepararmos e fazermos de 2021 um ano mais de maior produção da nossa parte, né? Vamos ter outros olhos para 2021. Eu acho que aqui nós temos uma boa reflexão a ser feita. E eu convido vocês a me acompanhar nessas reflexões e assim dividirmos opiniões, ideias e construirmos um 2021 muito bacana para todos nós. É isso aí, valeu, obrigada.